Recentemente surgiu um debate fervoroso nas redes sociais envolvendo a Copa do Mundo e a Cazé TV, por conta da grande quantidade de anúncios de sites de apostas sendo divulgados na transmissão da competição. Muita gente defendendo que sim, a Cazé TV tem responsabilidade por aquilo que se divulga e pelo comportamento de quem consome a mídia divulgada. Por outro lado, surgiu as pessoas que afirmam categoricamente que só aposta quem quer, e que a Cazé TV e todas as outras mídias podem divulgar o conteúdo que for, pois a responsabilidade é de quem está consumindo e não de quem faz a propaganda de fato. Ignorando o debate político que também surgiu dessa polêmica, eu vou destrinchar um pouco a origem do comportamento por trás de quem sofre nas mãos da compulsão e do vício por apostas esportivas. Essa é uma área cheia de estudos científicos que podem nos aproximar cada vez mais de uma certeza sobre o que é certo e o que é errado, e quais são as consequências reais dessas propagandas. Vamos imaginar um homem de 45 anos, um brasileiro convencional, o seu Antônio. Ele acompanha futebol desde a infância, quando ia com o pai no bar e o via apostar com os amigos. Desde lá, ele já via aquele comportamento como algo natural, que foi lhe ensinado por seu pai, que havia o costume de fazer brincadeira com os amigos para aumentar o peso da sua torcida durante o jogo, dando mais emoção para a vitória. Os anos passaram, seu Antônio cresceu, se transformou em um adulto funcional, viveu a sua vida sem muito estudo, mas sempre indo para o caminho certo, que nem um brasileiro médio mesmo. Antônio decidiu criar família. Virou mais um homem comum na sociedade brasileira, que sofre com dificuldades impostas por conta da economia e outros fatores sociais, mas se manteve sempre no caminho certo. Apesar de saber a diferença do que é obviamente certo e do que é obviamente errado, seu Antônio eventualmente pegou seu celular e descobriu que nos dias atuais, as apostas esportivas que antes aconteciam nos bares com os amigos, agora tem uma nova versão, totalmente digital, fácil e prática, cheia de cores. Ele, gostando bastante de futebol e seguindo as tradições que via seu pai fazendo, começou a se aventurar nesse novo mundo. Ele ganha um real aqui, perde um real ali, e durante um tempo se mantém totalmente consciente das suas decisões. Até que o tempo passa e, mesmo sem perceber, seu Antônio havia começado a acompanhar mais jogos de futebol, apostando em todos eles. Não mais assistindo por gostar do esporte, mas pelo prazer da aposta mesmo. O prazer da antecipação da vitória. Antônio não conseguia mais assistir futebol sem ter apostas envolvidas. E isso se transformou em um problema para sua família, que percebeu os números negativos resultantes das apostas e começou a questioná-los sobre esse assunto. Antônio então assume que tem um problema com apostas. Diferente de muita gente, ele faz uma coisa que muitos não fazem, e mesmo assim ainda será difícil. Antônio busca ajuda. Nesse cenário onde Antônio busca ajuda, um profissional da psicologia acompanha e foca em criar um pensamento crítico sobre os seus próprios pensamentos. O nome disso é metacognição. Entender sobre a sua vontade de não apostar e sobre os impulsos naturais que o vício causa. Impulsos naturais totalmente inconscientes, que aparecem com uma força que fazem com que todo o trabalho de conscientização sobre a aposta ser algo negativo não tenha praticamente efeito algum. E bom, eventualmente, seguindo com o tratamento, o Antônio conseguiria com sucesso sair desse ciclo. Porém, existe algo nessa equação que dificulta esse trabalho psicológico, que são os anúncios predatórios. E agora a gente precisa entender como isso funciona no cérebro, a parte fisiológica do vício. Para isso é necessário entendermos dois pontos em específico, que movem praticamente todo o comportamento no ser humano. A dopamina, que é quem nos move para fazer as coisas, o neurotransmissor da antecipação e da busca, o que nos faz realmente tomar uma ação. E tem também a recompensa, que é a fixação do comportamento. Para entender como isso funciona na cabeça do seu Antônio, a gente precisa voltar para 1997, ano de um estudo clássico, do neurocientista Wolfram Schultz. Schultz analisou o cérebro de primatas e percebeu que no início eles liberavam dopamina quando ganhavam uma recompensa, uma gota de suco. O prazer vinha do ganho. Mas o cientista mudou o jogo, ele teve uma epifania. Ele começou a acender a luz alguns segundos antes de entregar o suco, e com o tempo, os neurônios de dopamina pararam de disparar quando o suco chegava, e passaram a disparar no exato segundo em que a luz acendia. A dopamina não era o neurotransmissor do prazer do suco, como antes achavam. Era o neurotransmissor da pista de que o suco estava chegando. Era o cérebro dizendo, se mexe, a recompensa tá vindo. Agora, transfira isso para a vida do seu Antônio. Lembra daquela propaganda na transmissão do jogo que a gente mencionou lá no começo? Aquilo não é só um anúncio comercial. Para o cérebro do seu Antônio, aquela logo verde vibrante piscando na tela da TV é a luz do experimento do Schultz. É a mesma coisa. É o gatilho visual que faz a dopamina dele explodir antes mesmo dele abrir o aplicativo. O anúncio cria urgência de busca. E bom, como a dopamina é o que nos faz fazer as coisas, é aí que a armadilha fica mais profunda. Graças ao que a neurobiologia chama de o poder do talvez, a gente começou a entender melhor como que esse talvez gera um rombo muito maior. Outro cientista chamado Robert Sapolsky provou que se você der recompensa sempre que a luz acender, a dopamina sobe de forma moderada, mas se você mudar a regra e disser que a recompensa só vai aparecer 50% das vezes, ou seja, se virar uma incerteza, um talvez, os níveis de dopamina no cérebro simplesmente dobram. O cérebro humano é obcecado por desvendar padrões. A incerteza da aposta faz o sistema dopaminérgico do seu Antônio entrar em um estado de frenesi completo. Ele não está mais viciado em ganhar dinheiro, até porque ele não está perdendo. O cérebro dele ficou viciado no período de espera. O coração acelerado quando o jogador corre em direção à grande área, o estômago frio esperando o final do segundo tempo. A dopamina atinge o máximo ali.
seu pico, o auge. Quando o jogo acaba, o resultado sai, seja vitória ou derrota, a dopamina despenca. E é por isso que o trabalho psicológico com seu Antônio se torna uma luta tão desigual. O psicólogo está tentando reconstruir o pensamento crítico do seu Antônio no consultório, mas quando ele senta na sala de casa para assistir o time do coração, a TV bombardeia a mente dele com dezenas de pistas visualmente estimulantes. Os anúncios reativam o circuito biológico do querer de forma tão violenta e inconsciente que a razão é simplesmente atropelada. O indivíduo perde o controle porque o ambiente ao redor dele foi desenhado para que ele não tenha um controle. E é exatamente por isso que a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o perigo de opiniões extremas e simplistas que dominaram as redes, como só aposta quem quer ou a culpa é 100% de quem joga. Dizer que a culpa é exclusivamente do seu Antônio é ignorar uma disparidade covarde. De um lado temos um trabalhador comum, muitas vezes cansado, lidando com pressões da vida cotidiana. Do outro lado da tela existe uma indústria bilionária que contratou os melhores engenheiros de software, matemáticos, neurocientistas do mundo todo com um único objetivo: hackear o sistema de recompensa do cérebro humano. O seu Antônio não está falhando por falta de caráter ou por falta de força de vontade. O cérebro dele está reagindo a estímulos ultra calculados, da forma exata como a evolução moldou para reagir. O jogo foi desenhado para ele perder o controle. É aqui que o debate sobre responsabilidade das mídias, como a Cazé TV, os grandes portais influenciadores, as redes de televisão, ganha um peso real. Aceitar um patrocínio de uma casa de apostas não é o mesmo que aceitar o patrocínio de uma marca de refrigerante ou de um banco digital. Não estamos falando de um produto de consumo comum. A gente está falando de um produto que causa dependência química e psicológica severa, que destrói famílias, patrimônios e vida de forma silenciosa. Tem efeito similar a de uma droga. Quando grandes canais de comunicação aceitam centenas de milhões de reais para normalizar e glamorizar o talvez das apostas durante a transmissão de uma Copa do Mundo, eles estão fazendo mais do que publicidade. Eles estão emprestando a sua gigantesca credibilidade, aquela paixão pura que o seu Antônio sente pelo esporte, para abrir as portas da mente de milhões de pessoas vulneráveis. Eles estão vendendo o acesso direto ao gatilho dopaminérgico do público. Não se trata de proibir a liberdade do comércio ou demonizar os canais. Trata-se de ética e saúde pública. Se nós já entendemos coletivamente que não é correto fazer comercial de cigarro na televisão durante o jogo de futebol por conta dos danos à saúde, por que ainda achamos normal que o vício em apostas seja empurrado goela abaixo do espectador a cada 5 minutos? A responsabilidade não pode recair apenas nos ombros de quem já foi fisgado pela armadilha. Quem monta a armadilha, quem lucra com ela e quem ajuda a espalhá-la pelo quintal também precisa prestar contas. Afinal, a liberdade de lucrar não deveria ser maior do que a responsabilidade de proteger o seu público.